Fala, bichos dessa natureza, estamos começando mais um Bicho Gente Podcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre nefrologia. Já ouviu falar? Estamos aqui com as nossas companheiras de mesa, Irene Prestes, antropóloga e psicóloga. Oi, gente, boa noite. Bárbara Meira, mercadóloga e estudante de psicologia. Boa noite, pessoal, tudo bem? E estamos com a doutora Miri, nossa convidada, nefrologista. Tudo bem, Irene? Tudo bem, gente. Vamos começar com esse papo conceituando, colocando as pessoas, né, a par do que é, o que faz o médico veterinário nefrologista. Então, primeiramente, vamos explicar o que é nefrologia. Isso. Né? Nefrologia é uma área, tanto da medicina humana como da veterinária, que cuida da saúde dos rins, né? Então, a gente tem que ver como que tá esse nosso paciente. Agora, vamos voltar só para cão e gato, né? Na área que eu atuo. Eu preciso, primeiro, quando eu recebo esse paciente, eu preciso explicar para o tutor o que é a nefrologia. Porque vai vir lá, assim, consultar com a nefrologista. A gente já fica super assustada, menina. É problema isso, né? Problema, porque eu nunca fui. Exatamente. E em muitas famílias, realmente, eles nunca foram. De vez em quando, o tutor chega lá e fala assim, ai, doutor, eu sei de tudo, porque meu pai também é. Até que a gente vai fazer hemodiálise. Eu falei, calma. Espera não precisar chegar. Calma que não é. Então, vamos colocar... Mais devagar, no começo. Então, vamos lá. Eu preciso deixar claro para esse tutor que a gente vai cuidar da saúde renal do paciente. Ótimo. Né? Desse cachorrinho, desse gatinho, porque o clínico me encaminhou porque ele viu lá nos exames que tinha alterações na função renal. Uhum. Só que normalmente quando ele chega para mim, eu vou avaliar várias funções, tá? O clínico avaliou porque ele recebeu um resultado de exame e estava lá, creatinina maior que o normal, né? Que para o cão e para o gato tem valores diferenciados. Mas vamos lá, para o gato até 1,6, para o cão até 1,4, vai ter literatura que diz o contrário, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é em torno disso. E daí o clínico recebeu esse paciente, né? A queixa desse paciente poderia ser vômito, diarreia, estava fazendo muito xixi, estava tomando muita água. São sinais clínicos inespecíficos, né? Inespecíficos para doença renal, para qualquer outro tipo de doença. Mas é comum a várias outras. Então, o que o clínico faz quando ele recebe esse paciente? Vamos fazer um exame de sangue, né? O mais genérico possível. Vamos fazer um perfil, se ele for idosinho, um perfil geriátrico, se ele for jovem, um perfil ali. Então, a gente vai receber esse paciente já com o exame pronto, né? Pelo menos ali o mais básico. E de acordo com esse exame, creatinina está aumentada, ureia está aumentada, né? E daí ele vai falar assim, nossa, doutora, mas é grave? Ainda eu não sei. Né? Tá. Eu não sei porque uma creatinina não me dá diagnóstico de doença renal. Então eu preciso, daquele ponto em diante, avaliar meu paciente. Tá. Se ele estava hidratado no dia, se ele tinha comido no dia, né? Se ele fez um jejum adequado. Ele não come há 2 dias, não bebe direito, vai lá e faz exame. A gente pode dar tudo alterado. Tudo alterado. Daí eu repito esse exame. Eu preciso repetir esse exame. Com quantos dias? Vai depender da clínica do paciente. Vai depender de como que eu vejo aquele paciente no meu consultório naquele momento que está ali, né? Muitas vezes o exame que chegou para mim naquele dia tem 10 dias. Tá. Aí eu falo pro tutor assim, Já teve alteração. repetir. Já tem alteração, né? Para mais ou para menos, tá? Porque se for uma coisa mais grave, vai estar muito mais aumentado. Mas se foi por conta de uma desidratação, né? Uma desidratação aumenta a creatinina. E daí? Nesses 10 dias, o paciente voltou a se alimentar melhor, tá bebendo água direitinho, e daí a creatinina volta. Aí eu, eu fico feliz, sim. Ele não é um doente renal. Sim. Eu vou acompanhar? Vou, né? Porque eu não vou poder falar pro tutor assim, não é doente renal. Calma lá, né? Porque a gente também tem mecanismos de defesa. Sim. Eu não vou aumentar a creatinina por nada, assim, eu tô desidratada. Calma, né? Então, aí a gente vai acompanhar esse paciente. Tem exames, né, de avaliação mais precoce hoje em dia. Mas o quanto esse acompanhamento, acho que isso que você falou é bem importante,
o acompanhamento a partir dessa indicação, né, para o especialista, para o nefrologista. Esse acompanhamento ele se faz necessário, né? Sempre. Por um tempo que você não consegue saber quanto tempo, né? Não dá. Mas esse acompanhamento vai ser importante, né? Exatamente. Cada paciente é único. Então, quando eu recebo esse paciente, que eu vou repetir o exame, a depender da clínica que ele está me apresentando na hora da queixa do tutor, né? Eu vou repetir esse exame. Se ele ainda tiver alterações importantes, eu vou precisar de mais exames do que uma ureia e uma creatinina, tá? Então, aí eu vou mexer nas funções, eu vou avaliar a função renal. E função de outros órgãos que estão ali vinculados a essa função renal e a gente muitas vezes esquece, né? Então, eu preciso avaliar esse paciente de uma forma geral, né? Vou lá, né, atrás, buscar minha clínica médica e vou avaliar todas as funções, né, desse paciente. Se ele está comendo bem, se ele está bebendo bem, né? Como é que está a pressão desse paciente, né? A pressão arterial, ela também é função renal. Isso que você está falando, que acho que agora veio uma questão aqui. Quais são essas funções? Porque você falou, às vezes a gente não sabe nem o que é um nefrologista, então talvez a gente não saiba quais são essas funções renais, né? Então explica pra gente. Assim, a grosso modo, vamos colocar ali 7 funções, né? A função hídrica, né? Quanto de volume de água esse paciente tem dentro dele, né? Função eletrolítica, os eletrólitos, né? E a importância deles, sódio, potássio, né? Então, tem vários, né? Função hídrica, eletrolítica, função de pressão arterial, tá? Quanto de volume de sangue esse paciente tem, se ele tem anemia ou se não tem, né? A doença renal crônica, ele cursa com anemia em alguns estágios, né? Então, anemia. Daí a gente tem também a filtração, a própria filtração, né? A produção urinária. A gente também vai ter o equilíbrio ácido-básico, né? O pH do sangue desse cão, normalmente na doença renal ele pode estar ácido, né? E a gente tem também a manutenção aí dos ossos, né? Numa doença renal crônica mais grave, esse paciente pode desenvolver aí tanto a hipercalcemia, que é um valor de cálcio aumentado, como a hipocalcemia, né? E descalcificação de alguns ossos. Então, eu citei aí 7 funções e a gente tem que avaliar todas, né? E com base em exames. Com base em exames, a gente vai avaliar e de acordo com essa avaliação desses 7, né, dessas 7 funções, já existe uma tabela ali que a gente segue, a gente joga essas informações na tabela e ele vai me dar qual que é o estágio de doença renal. Então, cada paciente vai ter um estágio de doença renal. E em cada estágio de doença renal, sendo inicial, 1, 2, 3 e 4, que é o final, eu tenho coisas a fazer, tá? Eu tenho medicações para utilizar, eu tenho exames mais específicos para fazer e um acompanhamento. No início, né, uma doença renal crônica no estágio inicial, eu não preciso ver esse paciente todo mês. Tá. Eu posso colocar ali, 6 meses, a senhora volta. Dona Maria vai ficar feliz da vida. Vou ver aquela veterinária. Daqui 6 meses, mas agenda porque vai ter que voltar. Tem que voltar. Mas daí o seu João, posso falar para ele assim, seu João, o Bob vai ter que voltar todo mês. Tá. Ou pior, né? Eu posso dizer para ele, eu vou ver o Bob toda semana, seu João, porque vai ter medicação injetável para fazer, né? Tá. Então, daí vai depender. Então, cada paciente é único. Eu preciso acolher esse paciente, fazer os exames, fazer o estadiamento dessa doença renal, e daí sim, colocar ele ali para ser a cada 6 meses, 1 mês. A gente não... E esse processo todo é uma sequência de exames que você pede, o tutor vai procurar, né, o laboratório, fazer a coleta, pegar os resultados e tudo. Mas eu tava pensando aqui na parte humana da coisa, porque essa é a função renal do cachorro. Mas e quando a família tá com pressa do diagnóstico? Pois é, gente, aí eu peço calma. Né? O seu cliente tem um humano. Peço bastante, porque eles falam assim, mas por que demora tanto? Né? Eu falei, não, porque eu preciso de um intervalo de 1 semana, de 15 dias, a depender do exame, para eu poder ter Para acompanhar a evolução, né? Porque a creatinina que hoje tá 5, amanhã não vai estar 1 de volta, né? Eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para esses rins voltarem a funcionar bonitinho, né? Tem algumas coisas que a gente cita ali,
que eu tenho até 3 meses para fazer esse estadiamento ali, para dizer se os rins vão voltar a ter função normal novamente. Então, o tutor, ele tem que ter paciência, gente. E, assim, já me disseram que eu sou muito paciente. Mas por dentro eu tô assim, Deus do céu, Pelo amor de será que eu vou dar esse diagnóstico? Porque, né? Mas é sofrido. É sofrido pro tutor, mas também é sofrido pro veterinário, com Aham. certeza. porque a gente não pode sair atropelando, Isso. né? E a gente precisa que ele entenda, né? Que esse Isso. tutor entenda que a gente precisa de tempo, Uhum. mas quem precisa mais tempo ainda é o paciente. Sim. Uhum. Aí o teu manejo é tanto com o paciente, porque tem essa clínica que você tem que acompanhar, né? E verificar todos esses exames, esses protocolos. E tem o tutor, né? Por trás para ajudar. Você tem que conseguir convencer o tutor a fazer exatamente o que precisa ser feito, Eu né? preciso trabalhar na ansiedade do tutor. Do tutor. Você Isso. tem 2 pacientes ali, né? Isso. Diferentes. Isso. Isso. E aí maneja de que jeito? É a veterinária com um pezinho na psicologia. Tem que ter, né? Não, a gente conversa. Uma consulta, a primeira consulta, pode demorar aí 1h30. Uhum. Então, são 2 sessões de Sim, psicologia. são. É que são 2, né? Tem o tutor e o cachorro. A consulta é A maior. família inteira pro consultório, né? Porque E muitas acontece muito, eu queria saber, acontece muito isso? Acontece. Acontece de pai, mãe, filhos, né? Adultos, filhos adultos, pai, mãe, filhos, criança, pai, mãe e filhos caninos, Aham. né? Porque acompanha também por conta da ansiedade, né? Uhum. Ah, porque o Bob sabe que o Dudu tá doente e ele vai ficar em casa chorando. Uhum. Gente, Vem junto. acontece, vem junto, né? E pra você isso é bom ou ruim? Então, porque às vezes pode ser um que tenha mais um pezinho ali no chão, né? Mais perto da realidade, falar, não, vai ter que fazer isso, a gente vai fazer, enquanto o outro já tá meio que negando. Para vocês, médico veterinário, isso é bom quando vai a família? Depende, como que é essa dinâmica lá dentro do consultório? Olha, eu gosto. Porque daí, assim, muitas vezes, o que que acontece? Se vai todo mundo, eu falo uma vez só, Tá. pra todo mundo. Mas e daí quando o pai leva, e daí a mãe que quer saber depois? Aham. Daí eu tenho que fazer uma ligação pra mãe entender o que aconteceu. Aham. E daí ou ele fala assim, o José foi aí, consultou o Dudu, mas não me passou nada, Aham. né? Aí já são 3 sessões. É mais. Daí eu tenho que ligar pro José pra entender o que foi que ela falou. Ele falou, né, pra esposa, Sim. pra eu não falar muita coisa também. Sim. É, um telefone sem fio às vezes também, né? Porque muitas vezes o tutor pede, a menina, ela tem alguns problemas, assim, então, eu acho que vocês vão gostar dessa agora. Eu tenho tutores que o meu paciente, o meu cão, Aham. O gato. gatinho, Aham. são de apoio emocional. Sim, pode ser. Então, eu preciso dessa pessoa no consultório, mas ela não tem coragem de ir, Uhum. tá? Então, ela não tem coragem de ir porque ela não quer ouvir o diagnóstico. Porque eu ainda não falei, Uhum. mas a doença renal crônica, ela não tem cura. Aham. Ela tem o tratamento, ela tem ali, a gente tem condição de manter esse paciente bem estável por algum tempo, mas ela não tem cura, Uhum. né? Então, eu preciso falar para essa pessoa que essa doença não tem cura na primeira consulta, gente. Uhum. E como é que eu faço isso, Pesado. Aham. Como faz? né? Como é que eu faço isso? Porque muitas vezes ele chega para mim e fala assim, esse cachorro me tirou da depressão. Sim. Esse gato veio para mim depois do falecimento de um ente querido. Uhum. Uhum. Ele chegou na minha casa no dia X. Sim. E atribuir Aham. essa função ao animal é perigoso, né? Sim. Né? Eu não acho que ela é perigosa, ela é delicada, né? Porque você tem que manejar com ela É, de uma forma, não pode evitar ela Não também, pode porque ela é evitar. inevitável, Isso. né? né? Daí, como manejar Já aconteceu, né? Ele já tem isso com ele, que Já tem, foi o cachorro que se criou, ele já tá ali, né? Agora, como lidar com isso que acho que é o Isso. delicado, né? Uhum. Da questão. E eu atendo esses pacientes e eles me falam isso e eu fico mal também. Aham. Porque como que eu vou falar a verdade se eu preciso falar a verdade? Uhum. No quanto não tem como, né, você, o veterinário, ficar de fora, né? Ele fica tomado por essas questões,
emocionais, essa história familiar, nesse lugar que o pet tem, né? Então, é uma demanda muito maior, né? Uma sobrecarga de demanda, não é só o paciente que você tem que atender, né? Eu tenho que atender. Mas você tem que manejar isso, o tutor, a família, essas questões que Muitas envolvem. vezes eles vão para conversar sobre o que ele está sentindo Isso, em relação à doença do pet. isso. Ah, isso é bacana. Conta um pouco mais. E eu preciso ouvir. E eu, Conta. eu ouço, mas assim, infelizmente eu não tenho né, como ajudar, porque eu não tenho Um preparo, um talvez? preparo, né? Uhum. Não tenho. Mas essa escuta, né, que Mas você faz, Mas tem. isso, essa escuta faz diferença, Já faz toda a vai diferença. fazer toda a diferença, né? Porque já vai ajudar a pessoa a organizar as ideias, né? Eu não sou psicólogo também, mas eu atendo mais a pessoa do que o comportamento do cachorro, Isso, né? né? E muitas vezes, só da pessoa contar a história, ela já começa a concluir coisas no meio da conversa. Já vai ficando mais fácil pra mim. Então, ela começa a contar e daí a gente fala assim, mas a senhora tem a resposta. O senhor tem a resposta, né? Então, o senhor já viveu, muitas vezes ele fala assim, eu tô vivendo de novo o que aconteceu com o meu pai, com a minha mãe. Uhum. Então, eu digo assim, olha, infelizmente, né, vai ser igual, Aham. né? Salvo algumas, né, diferenças que a gente vai ter ali, porque normalmente o meu paciente, cão, gato, a gente não faz hemodiálise com a mesma frequência que faria o ser humano, Tá. né? Uhum. Porque a gente não está caminhando para um transplante. Tá. A gente está caminhando para esse paciente ter qualidade de vida Uhum. né? E a melhor vida possível. Tá. E isso influencia bastante Uhum. na vida do tutor. Sim. A dinâmica da família, né? Isso. Da família. Isso, e nessa questão da dinâmica da família, que tipo de orientações como se teria ou em que momento, na rotina familiar, na rotina da casa, o quanto isso teria que se adaptar, né, a essa doença renal do paciente? E eu acho interessante tua pergunta, porque eu trabalhei uns anos atrás no instituto, um instituto aqui de Curitiba, Instituto do Rim, que era para humanos, né? Uhum. E o quanto aquilo não tem feriado, é igual trabalhar no hospital mesmo. Mas os pacientes, para eles, não tem feriado, não tem Natal. Eu vou no Natal eu não viajo, mas no Ano Novo eu viajo. Não, porque dia sim, dia não, eles têm que estar de 3 a 4 horas numa máquina, né? Uhum. Puxando para um lado, Aham. filtrando, devolvendo para o outro, subindo na balança antes de passar na máquina, depois que sai. Então, assim, eles não têm essa rotina de, nossa, a gente vai pegar férias em julho. Não pega férias. Uhum. A não ser, que até uma questão de viagem com avião, não sei como que funciona essa questão, que você tem uma programação lá na tua viagem, mas tudo isso, então eu fico imaginando o pet, você falou que a frequência não é a mesma, né? Mas assim, o tutor também não pode deixar o pet lá em uma creche, no hotel. Boa, fale. Então, fale sobre isso. Eu proíbo. Aham. A senhora estava pensando em viajar, Uhum. né? Porque vai descompensar, gente. Vai Uhum. descompensar. Uhum. Mas eu vou deixar alguém para cuidar dele, vai ficar em casa, ou vai para casa de alguém. Não vai. Uhum. Ela vai ficar em casa com a família. Uhum. A senhora fez dele seu filho. Uhum. Porque isso altera, né, o tratamento, vai alterar. Vai alterar. Aham. Vai alterar o comportamento do cachorro. Ele come bem todo dia, ele bebe, mas a senhora tá ali, ó, todo dia avaliando quanto ele comeu, quanto Tá. ele bebeu, né? Até o volume urinário a gente pede para avaliar. Tá. Aí ela vai e viaja. O apoio dela tá ficando em casa, mas ela tá indo viajar. Tá. E o apoio dele, que tá ficando em casa, tá indo viajar. Uhum. Não vai, não. Vai, não. E vai cuidar. Quando esse tutor, né, fez desse cão filho, Sim. é filho. Isso, essa adoção responsável, né? Isso, Que ela te verdade. compromete. É Isso. responsabilidade. Isso. Então, a senhora tem que dar o remédio do Bob às 8 horas da manhã em jejum. Uhum. Às 9 horas ele vai comer. Às 9h30 ele vai tomar outra medicação. Tá. E a depender do estágio ali de doença renal, Uhum. é pouca medicação. Uhum. Mas no finalzinho, é muita medicação. Uhum. Então, é tudo escalonado. Tá. Horário certinho. Aham. E o cuidador vai cuidar com o mesmo carinho, Uhum. com o mesmo afeto, né? Com o mesmo cuidado. Ele só toma se a gente brincar um pouquinho, né? Uhum. E se for gato, então, meu Deus, o gato vai sair correndo. Aham. Não, mas eu tenho um jeitinho de dar pra ele. Aí, se for um casal que tá ali na minha frente, né?
que jeitinho que é? Então, me conta qual que é o jeitinho. Aí ele fala como é que dá essa medicação. Aprovado? Aprovado. Então, desse momento em diante, a senhora vai dar desse jeito. Tá. O outro não sabe fazer do mesmo jeitinho, tá? Até porque é uma outra pessoa estabelecendo um outro tipo de interação, né? Olha aí. É um processo de adaptação. Agora vai. Você acha que o tutor tem o mesmo jeito que o outro e o respeito do cão é o mesmo? Não, Pra tomar essa medicação? de jeito nenhum. Cada um é um. Não tem isso, não tem um padrão. Mas a gente vê que quando o tutor é mais dedicado e mais certeiro na comunicação, o animal responde melhor. Isso a gente pode dizer que isso acontece, só não pode dizer o quanto e o como. Tem como medir. E para além dessa questão da administração do tratamento, porque daí a gente tem esse olhar do carinho do tutor pelo animal que está sendo tratado, mas e o estresse no animal? Ele pode agravar uma condição renal? Porque aí, assim, se, por exemplo, eu tenho um animal em casa e aí eu vou viajar, mas esse animal fica com uma pessoa que também mora na casa e aí consegue fazer essa troca. A pessoa é dedicada, gosta tanto quanto eu do animal e tal, beleza. E o animal tem um baixo estresse. Ou deixo ele num hotelzinho para um cuidador desconhecido e eu desapareço. Ele faz uma adaptação enorme, o estresse vai lá em cima, isso é natural, né? Isso impacta, dá diferença na evolução da condição renal? Dá. É aquela coisa, mas como? Muitas vezes não sei dizer pro tutor. Mas ele me traz essa notícia e eu digo, olha, não tem outra explicação. O mais básico que a gente vê, ele comeu menos. Ele comeu menos, ele bebeu menos, ele estava menos ativo, né? Então, se essa pessoa que cuida não tá o dia inteiro ali com ele, não vai saber se bebeu, se não bebeu. E muitas vezes, mas eu chequei o volume da água do potinho. Gente, num dia quente a água evapora, né? Bebeu ou não bebeu? Evaporou. Sim. E daí o paciente vai desidratando. E quando o outro tutor volta, né? Se deixou o cônjuge ali e o outro volta, vai olhar e fala assim, meu Deus, O que aconteceu? o que aconteceu? Aí sai correndo pro veterinário. Daí chega lá e fala assim, culpa dele. Eu deixei pra ele cuidar, ele não cuidou. Ele pode ter cuidado super bem. Mas o paciente não aceita. Isso. O paciente O quer. estresse e afastamento foi grande demais. Não reage, ele manifesta comportamentos que podem alterar, né? Exatamente. E um dos sinais. Né? Sim. Foi condicionado a isso. Então, Tá. ele responde à condição que esse tutor deu pra ele. Deu pra ele anteriormente, né? A menina, Não, fale. Que aí você falou um pouquinho da atividade, o Fernando foi para uma pergunta que não era essa que eu queria que ele perguntasse, então eu vou fazer a pergunta que eu queria que ele perguntasse. Que você falou da atividade, né, do paciente. Tá falando de uma rotina de medicação e dos efeitos disso, mas que outras atividades seriam importantes? Estou pensando assim, né? Precisa de uma atividade física? Precisa de uma atividade social? Ou, porque aí se o tutor diz, meu filho está doente aqui, ele não pode, né, brincar, ele não pode sair, ele não pode interagir. Então, o quanto essas outras atividades sociais de interação, ou vai para a creche, né, que habitualmente ele vai, isso é da rotina dele, o quanto isso ajuda, não sei se clinicamente, mas isso interfere na relação do animal com o tutor, né, com a família, e do tutor com o animal. Como se pensa isso? Se o paciente já tem rotina, né, ele sai para passear todo dia. Aí se o tutor me diz assim, menina, mas a gente andava, sei lá, 7 quadras. Quanto que ele aguenta hoje? Ele aguenta 2, 3. Você faz as 7. Se for pequenininho, faz as 7 no colo, né? Tá. Por que não? Você tá fazendo exercício também, carregando um Traz a força. Mas tudo depende, gente. Ali Tá. é uma questão familiar também, né? Alguns tutores saem para passear, outros não saem, brincam em casa, né? O que não brinca em casa, a gente tem ali ou outro cãozinho para brincar também. E daí eles vão medindo também o que eles aguentam fazer. Tá. E muitas vezes uma das queixas é, brincava tanto, doutora, não brinca mais. É tão triste. Mas o quanto você brinca com ele, né? Mas o quanto você brinca com ele. Eu falo assim, só não fica atiçando muito, né? Isso, né, nessa pegada que eu queria saber, porque é o quanto você pode estimular, que vai interferir no tratamento. que interfere positivo ou negativamente, né, desmistificando um pouco a doença, Não é né? pra ficar trancado em casa. Tá. Não é pra ficar trancado em casa.
né? O que eu quero do meu paciente? Mesmo sendo doente, que ele não tenha cara de doente. Se ele não tiver cara de doente, meu Deus, eu já consegui bastante coisa. Tá. Uhum. É aquele cachorro que chega no consultório e fica... que abana o rabinho, que vem A maioria não vem me cumprimentar, né? Porque... Como ele deve ter assim, ele chegou assim, só, mas eu também. Cumprimento por educação médica. Mas por dentro, então, Não queria estar ali. não é muito. Eu parei de usar branco, Eu pensei no branco. né? Eu parei de usar branco. E teve tutor que falou assim, eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom. Eu falei assim, eu tô achando Tirou um gatilho importante. diminuiu o estresse. Será que diminuiu? Não sei, né? Mas eu parei de usar branco. E eu percebi que, até pra mim, assim, ficou mais alegre. Mais tranquilo e mais alegre. E eles gostaram bastante. Os tutores gostaram, né? Sim. Os pets vão na... Isso, vão na onda ali, Na vai no onda. clima, né? Mas eles reconhecem muito mais que cor, né? Sentem o Isso. cheiro, Isso. né? A tranquilidade, né? Né, o que vai acontecer ali. Então, assim, eles sabem quem eu sou e o que eu faço. Sim. E, infelizmente, muitas vezes eu faço coisas que eles não querem. Sim. Sim, Sim. mas que é preciso. Sim. Isso é preciso. Exato. Sabe que alguns entendem? Alguns entendem depois que a gente dá um biscoitinho. Tá. Coisa assim, é legal. Né, Fê? Legal? Não é nada a pena, né? Tudo pode Trabalhar ser com a notícia. adaptado assim. Não, É. não, você tava falando aí, Irene, eu tava pensando aqui que para você conseguir entender que o teu animal tá com um problema, você precisa entender quem ele é sem problema. Porque tem gente que tem animal com problema e nem percebe. Fala, ele é assim mesmo. Nossa, meu cachorro é super brincalhão. Daí ele chega, morde, arranha pra caramba, faz xixi no chão, o cachorro tá em desespero, ele tá tendo um surto de ansiedade. A pessoa fala, olha que bonitinho, quando ele fica feliz, quando me vê. E o cachorro tá sofrendo, e a pessoa não sabe. Então, quando ele dá um sinal clínico, ela não vai saber também. Porque ela vai achar, ele é assim mesmo, ele mudou e tal, mas não passa meio batido, sabe? Mas aí, quando você começa a observar o animal, o teu trato com ele, a resposta dele com você, e começa a entender melhor os padrões dele, na hora que ele sente uma dorzinha, o jeito dele se mexer, você fala, opa, tem alguma coisa errada. E aí facilita pro médico, né? Pegar a condição no começo. Uma coisa muito comum de acontecer. É porque eu achei que era da idade. Ele tá envelhecendo. E esse paciente tá emagrecendo, né? Eu achei que era da idade. Esse paciente tá menos ativo. Eu achei que era da idade. Esse paciente tá bebendo muita água, fazendo muito xixi. Mas eu achei que era da idade. A maioria dos pacientes não tem que ter tudo isso porque tá ficando idoso, gente. Mas a idade interfere muito, né? Na porcentagem dos diagnósticos, por exemplo, é mais nos idosos, porque era isso que eu estava pensando, nessa dinâmica familiar, o quanto que a família tem que estar engajada no tratamento, tudo, mas eu acho que clinicamente, se não for um exame, é difícil você fazer um diagnóstico, né? Então tem que ser por exame. Mas o que nessa dinâmica, não sei se alimentação, o que a gente pode... clínicos, né? pode corroborar para que ele venha desenvolver uma doença renal que a gente às vezes nem sabe. Tá, então vamos lá. Médica. Exatamente, então vamos lá. Esse paciente, ele pode já vir com a carga genética, né? Tá. Principalmente aí os de raça pura, né? Ou os que são mestiços com alguma raça que a gente sabe que tem predisposição, tá? E no mundo ideal, gente, todo ano tinha que fazer exame, né? Por quê? Porque daí a gente vai ter o diagnóstico precoce. Tá. Com que idade? Olha, quando o meu paciente é novinho, ele vai fazer a primeira cirurgia, que é a castração, ele já tem que fazer exame. Mas é novinho, não tem... Tem, gente. Eu atendo paciente, como diria o meu pai, de mamando a caducando. Tem paciente que já nasce com problemas renais muito sérios, Tá. né? A gente tem o caso dos... não vou falar raça, senão as pessoas... Nossa, Sim. Jesus, vamos morrer, né? Mas tem paciente que já nasce com displasia renal. E com poucos meses eles já me dão sinal. Displasia renal? Nunca falar. Eles já nascem com E bebês rins ainda. mais velhos do que deveriam. A desorganização das células renais. Então, eles não funcionam adequadamente desde tenra idade. Então, tem paciente com... Eu acho que o que eu atendi mais cedo foram 3 meses. Nossa. Uma raça peludinha. Filhote. Né? Então, filhotinho, 3 meses. Sim. O que você espera de um filhote de 3 meses? Que esse filhote seja bagunceiro, que
como Acabe com a casa. Isso, destruidor total. E daí você vai lá e fala, mas ele é muito quietinho. Mas é assim mesmo. Não, não é, gente. Você vai saber, né? Tem os mais calmos e tem os desmotivados. Filhote desmotivado é preocupação. Tem filhote Sinal de Tem filhote que é calmo. Como que você sabe? Quando você oferece um brinquedo, oferece uma comida, oferece alguma coisa que o animal goste, ele se movimenta nessa direção. Tá. Tem alguns filhotes que exageram na intensidade, no impulso. Esses são os que têm mais demanda de trabalho, eles têm mais disposição, têm um organismo mais propenso ao trabalho. Tem os que fazem a movimentação deles, mas aprendem a se controlar mais rápido, acalmam antes, tipo aquele filhote bonzinho, calminho, que não dá tanto trabalho assim e tal. Esse é um animal de baixa demanda de trabalho, um animal tranquilo. Agora, você faz 2 dias já que você tá chamando o cachorro para brincar e o cachorro é filhote, não tá vindo, não tá procurando atenção, Aí é normal da natureza do filhote procurar essa atenção. Ter gostado do perfil do tutor, né? Às vezes tu acha que levou sorte. Tipo assim, nossa, a minha demora, beleza, né? E Sorte, o meio que marcar qualquer tá caso. passando gatilho e o sinal que ele é importante. esse sinal. A desmotivação é um alerta. Porque daí eu vou pegar esse paciente e vou pegar ele e fazer assim, tá, era pra ser diferente, tá assim, tá desanimado. Vamos fazer os exames? Vamos. Aí eu vou lá e encontro uma doença. Descobre. Ele já nasceu com, né? E esse paciente, é claro que, voltando, né? Se a doença renal crônica não tem cura, esse paciente também não tem cura. Sim. Então, qual que é a estimativa de vida desse paciente? Então, a partir desse momento do diagnóstico, a gente vai fazer de tudo para que ele tenha qualidade de vida e que ele viva bastante. Quanto? Não sei. se sabe. Não sei, tá? À medida que a gente vai fazendo os exames, vai fazendo o diagnóstico, vai fazendo com que esse paciente tenha melhora clínica, aí sim, né? Eu vou falar, olha, enquanto ele estiver comendo, enquanto ele estiver bebendo, enquanto ele estiver brincando, enquanto ele estiver Se ali ele estiver vivendo, feliz, basicamente. enquanto ele tiver qualidade de vida, Tá. ele não Não sobrevivendo, Não né? sobre- enquanto ele tiver qualidade de vida ali na tua família, ele tá bem. Quando ele começar a perder isso, aí a gente vai se preocupar, né, com outras coisas, Tá. né, que acho que não convém falar agora porque é pesado, Ah, né? É porque aí são escolhas, né? Daí, como que você vai acompanhar esse final de vida, Desfecho. né? Esse Exatamente. desfecho, Uhum. porque daí, para mim, é uma questão aí importante que é o efeito, né, de um acompanhamento de uma doença, né, que não tem cura, como isso vai interferindo, né, ao longo do tempo na relação do tutor com o animal, né? Se você percebe esses efeitos e como que aí se maneja com isso, né? Aí volto batendo naquela tecla ali. Eu preciso conversar muito com o tutor e explicar para ele que o não ter cura é que, apesar disso, né, que a gente tá fazendo, ele vai morrer. É ruim falar isso na primeira consulta, mas a depender do estágio ali da doença, principalmente se for um paciente que agudizou, né, que agora está com valores muito aumentados, né, de creatinina, eu preciso falar para esse paciente, para esse tutor, e no ouvidinho do paciente também, né, a gente conversa com eles, que a gente tá num quadro muito grave da doença e que a gente pode perder esse paciente. Isso. Né? E ao longo do tempo do tratamento, a gente também vai falando, né? Vai amadurecendo a ideia de que aquele cachorro que ele comprou para viver 15 anos, Não vai chegar. é tão difícil, gente. Acredito. É tão difícil, porque já é difícil quando vive 15 anos, né? Exatamente. Tem uma prorrogação de 20 minutos, né? eu Não de 1 minuto, isso aqui é uma prorrogação gigante. sinto bastante quando eu atendo esse paciente muito jovem, né? E eu sei que ele não foi negligenciado, que foi tudo feito, tudo bonitinho, mas que esse paciente Genética. já nasceu com alguma predisposição. Sim. Então eu preciso... E quando tem criança envolvida... Meu Deus. Ai, meu Deus. Tá. Ai, é mais triste ainda. Tá. Mas criança entende. Porque apesar de ter ali um sentimento muito grande com o petzinho dele, eles entendem. O adulto... Eles adaptam mais rápido, né? Então o impacto é maior na criança. Sim. Só que ela entende muito mais rápido que o adulto. E já pede logo outro.
Tá. Porque a outra questão está se fazendo aí, se renovando. É. Mas, Amelie, você falou no começo ali que o tutor às vezes fala, poxa, eu vou passar por isso de volta, porque já perdeu e tal. Mas é comum você, na clínica, ver que o paciente ele pode ter, de repente, a mesma doença que o tutor? Alguma coisa se assemelha? Gente, eu não sei explicar por que isso acontece. Mas acontece. Mas acontece. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. É demais. É. Acontece demais. Mas você acha que isso leva a uma compreensão melhor aí do tratamento, já que ele também tem, ou uma negação de repente? Depende, Uhum. tá? Porque na medicina humana a gente tem muitas outras coisas a se fazer. Uhum. Na medicina veterinária, não, Tá. né? Não, a gente não pode comparar o mesmo atendimento, não vai ser igual, né? A terapia não vai ser igual, porque o diagnóstico não vai ser igual, né? Tá. Os meios de diagnóstico também não são iguais, né? Então, eu preciso falar para esse tutor que eu não vou chegar a fazer todo tipo de tratamento que o familiar dele recebeu. Uhum. E ele vai me questionar por Isso é difícil, né? Ele vai falar, mas por quê? Aham. Porque muitas vezes ele fala assim, mas eu posso pagar. Sim. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso que eu tô falando com você, não é sobre Aham. o dinheiro. Uhum. Em contrapartida, eu também tenho os que eu gostaria de fazer, uma coisa que está ao meu alcance, ao alcance da veterinária, e o tutor vai falar para mim, doutora, eu não tenho condição financeira para isso. Uhum. Aí dói igual, Aham. Uhum. porque eu posso fazer, eu tenho como fazer, Uhum. mas o tutor não tem como arcar com essa despesa. Sim. E, gente, é uma despesa alta, Uhum. né? Porque você imagina que o paciente vai ali na clínica 2, 3 vezes por semana receber medicação, injetável, fluidoterapia, internamento, exame. É um acompanhamento muito perto ali. E muitas vezes eles não conseguem aderir todo o tratamento por conta da condição financeira. Tá. Eu fui um pouco mais cruel no meu pensamento. Se você faz um plano de tratamento como esse, aí o tutor pode pagar, né? É um tutor que pode pagar. Ele diz, não, doutora, é só um cachorro. Vamos resolver isso de outro jeito. Existe. Olha, eu vou falar para você que eu tenho também tutores assim, Tá. né? E eu tenho que tratar como deve ser. Uhum. É meu paciente. O senhor Uhum. realmente não quer fazer nada por ele, né? Eu convido a procurar outro profissional também, Sim. né? Porque se esse paciente ele tem condição de se manter estável com medicação, com tratamento, por que não? Porque ele não quer? Uhum. Porque ele não pode dispor algum tempo da vida dele para fazer isso, mas ele Uhum. escolheu ter um cão, Isso. né? Ele escolheu ter um gato. Uhum. Eu tô achando nessa conversa que Vai. o médico veterinário, nessa contemporaneidade, tá precisando de uma rede de apoio gigantesca. Porque, gente, desde o começo até agora, é só bordado em cima do mel, tudo que é errado, tudo que é errado. Mas pode ser que ele queira fazer, mas ele também tem sofrimento, pode ser que ele não queira, daí como assim ele vai sofrer porque você não quer? E o médico veterinário não veio isso tudo. É por isso que muita gente desiste e vai procurar outras áreas, né? Ou vai trabalhar junto, porque nós temos trabalhado muito psicologia veterinária, porque esses pacientes humanos estão vindo para o consultório, né? Eles vêm com questões relativas aos seus filhos pets, né? No consultório psicológico, né? E aí tem coisas que também nós não podemos fazer porque não tenho como eu orientar né, o pet, Pet. né? Então preciso desse veterinário para um trabalho interdisciplinar, né? Terapeuticamente para o tutor, né, ou para a família, né, e que orientação esse paciente vai ter que ter, e aí... E tem também, ó, tem o paciente que precisa, o tutor não quer, tem o paciente que precisa e o tutor não pode, e tem o paciente que precisa e o próprio paciente não aceita tomar medicação. E o tutor fala, mas a minha, ele não toma, ele cospe, ele vomita, é só dar o remédio que vai lá. Ele me morde. Mansinho, Aham. carinhoso, mas é só encostar o remédio, vira o taça. Essa é a história minha. Eu tinha um York, muito da terrível a vida inteira, né?
Com 8 meses ela já estava fazendo cirurgia ortopédica, porque era um viadinho, assim, saltava e se quebrou. E aí, como que eu dava medicamento? Claro, não tomava medicamento em casa. Eu tinha que levá-la, Pra tomar injetável. no veterinário, sempre horários para medicação. Em casa ela não tomava medicação. Não sei, talvez viesse a tomar, né? Se a gente adestrasse, ela viria a tomar. Mas a gente Eu já atendi muita gente que não conseguia fazer medicação porque o cachorro condicionou a pessoa à sensação de perigo por causa da insegurança dela. A pessoa ficava tão insegura na hora de mexer no cachorro. Isso, mas é natural e acontece muito. Aí o cachorro entende assim, essa pessoa tá pegando aqui na minha ferramenta de sobrevivência, né? E tá com medo. Isso é coisa de predador, então eu preciso afastar. Não, a minha vomitava, tava... Dá todo um desconforto, um estresse e tal. Daí quando você leva lá no pet shop, no veterinário, a outra pessoa pega, põe e tal. Ou entrega um negocinho, o bichinho come lá, tranquilo. Daí aí a pessoa fala, pô, mas tá É a pecinha da frente. de novo comendo, tá sangrando de mim, né? Então, agora imagina. Se eu disser pra ele assim, olha, ele vai ter que tomar todas essas medicações todos os dias, em tais horários ele não toma. Como é que eu vou fazer? Isso. Ah, eu vou ter que levar quantas vezes na Isso. clínica pra fazer isso? Durante quanto tempo, doutora? A vida A vida toda. Quanto tempo de vida ele tem, doutora? Sim. A depender do estágio, 3 anos, Aham. né? Se tiver no estágio inicial da doença renal, Tá. né? Tudo bem que nesse estágio não tem tanta medicação, mas e se precisa Sim. fazer, É. né? E daí o que eu faço, gente? Eu tenho que readequar tudo. Uhum. Ou de uma lista de 10, colocar lá qual que é o mais importante, Tá. né? Sim. Então isso aí a gente vai ter que ir avaliando ponto E recomendar para o paciente que procure um serviço de adestramento. Ela vai falar, eu ia falar ele assim, ó. Essa era Só fala em adestramento, as pessoas pensam assim, não, mas pô, o meu cachorro tem uma doença renal, não quero ensinar ele a sentar, deitar e guardar a casa, né? Mas remédio. e isso é mais do que isso, não é? É a gente saber se comunicar com o cachorro de um jeito que esse processo fique saudável. Claro. Que ninguém saia com uma mordida, o cachorro não saia louco da cabeça. Outra coisa que eu entendo bastante, o meu tutor, é quando ele diz assim, a Mini, a gente tá perdendo qualidade de vida em casa por conta do estresse da medicação. Uhum. Eu entro em casa, ele me olha, ele foge. Eu vou no armário da cozinha onde ficam as coisas, ele vaza. Não tá legal. E daí imagina, o animal não tem nada pra fazer em casa. A gente vive ocupado, o animal não, ele fica só olhando pra gente ali, ó. O que eles vão fazer na hora do remédio? Fica assim, só quer ajudar, né? Só que vir ajudar, sabe? E ele acha, ele só quer me prejudicar, daí ele vaza, né? Aí tem tutor que chega e fala assim, menino, faz 7 dias que ele não vem mais no meu colo. Uhum. E ele era tudo pra mim. Isso. Nesse momento, daí, porque aí tem a ver com o nosso trabalho aqui, né, Mini? Como a gente entende que esse trabalho deve ser feito atualmente, né, nessa contemporaneidade, né? O bicho gente que é esse trabalho. A gente parte de que nós precisamos dessa equipe mínima, né? Que é o psicólogo, o médico veterinário e o adestrador, né? Para trabalhar com essa família multiespécie, né? Porque Não só com o animal, né? não só com o animal, né? Família toda. Com a família. Com todos os animais. Com todos os animais. Aí com todos os bichos. Não deixa de ser, né? Todo mundo vai... Todo mundo. Porque é uma ordem de organização familiar que nós não dominamos, né? E que se eu tenho esse animal pet, né, numa adoção responsável, que é meu filho, né? Eu preciso, enquanto tutor, dessa ajuda imprescindível do veterinário, que é o especialista, né? E preciso do adestrador, porque tem questões ali que... E aí é eu mesmo, né? O adestramento para o meu cachorro, o atual, né? Se não fosse o adestramento, a gente tinha pirado na batatinha, né? Fernando foi... Porque é um cachorro com alto nível de demanda de trabalho. É um bichinho que precisa. É horrível. E quando não exercita, ele vem na casa mesmo. Ele destrói tudo, né? E daí ele fala, olhe pra mim. Lembra que eu disse? Fui eu que fiz. Vivendo aqui, 4 meses, estava virando foi tudo. você que me trouxe aqui. Isso, tipo assim. Foi você... Márcia? Márcia. Adoro. Mas você me fez seu filho. Isso é caramelo, a Mini. Né? Então, Caramelo. Por que essa criança aí, né, tem mais coisas que eu? Eu quero os brinquedos daqui. Esse dela. Senão eu destruo tudo aqui. É muito bom. Me leve pra passear.
Exatamente, foi mais ou menos assim, sabe? A inversão de tudo para reorganizar essa família multiespécie. Mas a gente dá risada, mas é complicadíssimo, Não é? né? E muitas vezes eu problematizo coisas que eu podia deixar mais quietinho, assim, tá? Mas daí eu preciso, é porque eu não me controlo. Eu falo assim, não, gente, peraí, vamos dar um jeito nisso, né? Isso pode ser resolvido. Isso pode ser resolvido. A empolgação, isso pode ser resolvido. Vamos manipular a medicação, Tá. né? É comprimido, manipular em forma líquida. Vamos fazer uma pastinha com sabor bem... O que ele gosta mais? Ele gosta de frango. Vamos fazer frango. Tá. E a gente tem tudo isso. Só esse primeiro pensamento já ajuda mais da metade. Né? Já dá Nossa, facilita muita coisa. Vamos fazer diferente. Tá. Vamos tentar uma forma mais, né? Talvez você faça Palatável, palatável, uma forma farmacêutica melhor de ser administrada. Tem biscoito, gente. A gente pode manipular em forma de biscoito. Fica com gosto de biscoito? Normal? Não, não fica. Tá. Mas se a gente der uma enganadinha ali, brincadeirinha, né? Tá. Come, né? E aceita. Que legal. Então a gente vai dando Criando alternativas, recursos, né? pra... Então, o médico veterinário se vira nos 30 ali para... Muito mais, né? Porque eu me vejo muitas vezes um pouco psicólogo, um pouco pediatra, Um pouco adestrador, né? E se vai criança junto, você tem que ser ali um pouco pedagoga, lúdico. Levar. Ficar assim, nossa, mas o que vai acontecer aqui? Então a gente tem que ir um pouquinho de cada coisa. Costurando tudo aí. Por isso que demora 1 hora. Isso. Né? Daí meu marido fala assim, mas você vai atender quantos hoje? 20? Não, foram só 3. Só 3 vezes que vinha, né? Tarde. Mais ou menos. A paciência é uma dádiva, né? Esse gancho da administração do medicamento e dá uma dica que pode salvar também na hora de fazer o medicamento para o cachorro. Preciso. Carnívoros gostam de movimento. O hábito de aquisição de alimento é correndo atrás do movimento. Caçando. Movimento dá sabor à comida. Muitos incontáveis casos onde eu chego na casa da pessoa, a pessoa fala, meu cachorro não come nada e tal, pote de comida lá com ração sobrando e tal. Eu posso fazer um teste? Pego a ração e a maioria funciona. Não são todos que funcionam, mas a maioria funciona. Vou fazer um teste. Pego o grãozinho, aqui, ó. E eu faço movimentos aleatórios como se o grão estivesse vivo e eu estivesse tentando segurar. Ele tá tentando fugir da minha mão. E eu jogo. Na hora que eu jogo, o cachorro vai atrás, pega, mastiga, a pessoa fica, o quê? É a natureza do bicho. A gente, como caçador-coletor, a gente vê forma, a gente vê cor, a gente presta atenção em outras coisas, a acessibilidade do alimento. Agora, um animal que tem uma genética direcionada para o hábito carnívoro, movimento de afastamento rápido é fuga. Deixa eu ver o que é. Interessa e vai. Tem uma ração de mim. É uma ração que vai aí. Agora a gente faz treino de medicação que tem que tomar todo dia pro resto da vida. Não deixa o cachorro comer. Deixa cair no chão. Não. O cachorro vai lá e, pelo amor de Deus, o que é isso? Tá evitando? Não, ele vai, corre e pega. Tá. E aí passa o resto da vida fazer a família fazendo de conta que não é pra ele comer, ele corre lá e ele engole. A psicologia reversa, né? Completo. Isso ajuda bastante. Mas, uma dica, essa é Inserir. põe lá no receituário de como... Brincar antes. Antes, total. Brincar com a comida, transformar a comida num bichinho vivo. Ai, gente. Amine, muito obrigado pela tua participação. Esse papo tava delicioso, só que o nosso tempo aqui já passa rápido. Preciso voltar. E não tinha uma lista toda. Mas não estendo lá. É que... Você vai ter que voltar. Pois é, daí isso diz assim que você vai ter que voltar. Isso. Eu acho que É porque eu não sabia que um órgão dava tanto assunto. não é Não. 2. Não par de órgãos. Bem lembrado. Sorte que tem uns médicos veterinários para salvar a nosso discurso. É muita coisa, né? São 2 órgãos que juntos, né? Em equipe. Se Deus fez assim é porque tinha que ter. Por quê? Tem 7 funções muito importantes. E combate. Eu só sabia da filtragem e eu achava que era isso. Só faz E pronto. Basicamente assim também. Então, com base nessas 7 funções, é o que eu preciso trabalhar meu paciente, né? Tá. Eu preciso avaliar 7 funções, preciso saber se todas estão bem.
Se alguma estiver falhando, eu vou lá e Que tento legal. corrigir. Uhum. Se duas estiverem falhando, eu vou lá e tento corrigir. Uhum. As 7 em si são muito importantes. Uhum. Tem algumas que eu consigo corrigir, tem outras que, infelizmente, Não dá. né? Né? Uhum. Mas é por isso que tem o acompanhamento. Isso. Quando uma começa a falhar, eu vou lá e tento corrigir. E, na verdade, antes que falhe, né? Isso que foi legal. Você falou. Isso. O precoce na doença renal é o mais importante, o diagnóstico o mais precoce possível. Uhum. Porque se é uma doença que não tem cura, esse diagnóstico tem que ser feito muito antes. Antes. Sim. Né? E é por isso que os exames anuais a gente pede bastante para fazer. O Uhum. primeiro exame é lá quando vai castrar. O segundo, com que idade? Depende muito do paciente. Cada Uhum. paciente, o veterinário clínico que vai dizer, ó, vamos fazer com tal tempo, Uhum. Mas a partir, a média aí, a partir dos 8 anos, o todo ano, Tá. Uhum. tá? Vamos colocar assim, a partir dos 8 anos, Olha que dica importante. Importantíssimo. Muito legal. Muito todo legal. ano no veterinário. Não, porque, eu, por exemplo, uma mania desse sistema atrás, eu levei meu cachorro pra tomar no Cito Point lá, e daí ele falou, nossa, mas faz tempo que eles não têm nada, que não precisa Não levar. pode falar. Então, porque daí parece que é uma coisa boa, né? Tipo, me ficou doente, mas não precisa estar doente. Eu dou um acompanhamento, isso, prevenção. É o prevenir. É pra não ficar doente. Exatamente. Isso. Ou fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Aham. É isso. É isso aí. Dicas mais preciosas. Preciosa. Muito legal. Eu recebo esse paciente, mais tempo de vida ele Ele tem. qualidade de Foca nisso, gente. Foca nisso. Foca nisso. Legal demais. né? Legal demais. Pra isso e pra outras especialidades, né? Se o clínico geral falou, procura o especialista, bicho, procura o especialista, Porque né? Quanto antes, o bicho melhor. Muito obrigado, Amelie. Muito obrigado a vocês que assistiram a gente. Muito obrigado vocês que vieram até aqui nesse assunto maravilhoso, mesmo para quem não tem problema, né? E cachorro com problema de rim. Bom, gente. Deu para aprender um monte de outras coisas. Acompanhe a gente no YouTube, no Spotify e em breve no canal de TV aberta, TV Mais Pet da Sky. Fica de olho, a gente vai avisar vocês quando vocês puderem assistir a gente na TV. Olha que chique, né? Que a gente tá ficando, cara, que demais. Nossa, Demais. é isso que tá nessa. Bichos, muito obrigado. Até a próxima e a gente se vê. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau, tchau. Obrigada.